Decisão é decisão. E hoje a gente vai tratar decidir. Vamos com ele aqui, sabe? Decida. Está aqui o pastor está com unha. Decida decidir. Quem não decide, irmãos, já tomou uma. Só que a decisão foi de não decidir. Decisões, irmãos. Quando damos um passo à frente, que tomamos uma decisão, e nós falamos isso um pouco pela manhã, inevitavelmente alguma coisa fica para trás. Concorda comigo ou não? Quando você decide alguma coisa, você vai deixar alguma coisa para trás. Você vai deixar sequelas, você vai deixar muitas coisas para trás. Mas você precisa decidir. Você não pode ficar inerte à situação. As coisas acontecendo e você inerte. Mas você tem que aprender, irmãos, a decidir e decidir certo. Tem pessoas, irmãos, que decidem tantas coisas e algumas decisões que tomam se tornam em grandes fracassos. Eu vou tratar hoje de um rapaz que, por conta das suas decisões, ele perdeu a esposa, ele desonrou e perdeu o carinho das filhas, ele perdeu todos os bens que tinha e ele passou vergonha por conta de decisões. Então muitas vezes a gente não quer tomar as decisões porque a gente olha para um homem como esse que tomou decisões e as decisões dele deram erradas. Mas em nome do Senhor Jesus, à luz da palavra do Senhor, você orando a esse Deus Todo-Poderoso, toda decisão que você tomar será balizada pelo Espírito Santo, e você vai perceber o cuidado que Ele tem com você quando você toma uma decisão norteada por Ele. É bom, não é, irmãos? Quando você toma uma decisão e sabe que foi Deus que orientou você. Alguém aqui nessa noite já tomou uma decisão que foi Deus que disse: faça isso? Olha, 2 amém, 3 amém. Eu sei que tem mais. Você pensou, e Deus disse: você vai fazer assim. E quando você fez, que você foi guiado e dirigido pelo Espírito Santo de Deus, você está colhendo os frutos da sua boa decisão. Decidir por algo não é fácil, pois exige cautela, exige reflexão, exige análise, exige cuidados. Então decidirmos não é uma coisa fácil. Eu concordo que decidir não é uma coisa fácil, mas hoje à noite você vai decidir a decidir. Eu sei que vocês já fizeram uma decisão no código. Quem conhece o hino antigo de Oséias de Palma, que diz a melhor coisa? Ninguém? Só eu? Rapaz, eu sou velho mesmo. Quem conhece Oséias de Palma? Ninguém? Olha, quem cantava assim o hino: a melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida. Olha aí também. Salvo como Cristo, em aceitar Jesus, sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Tá, essa eu sei que você já fez. Quem que já aceitou a Jesus como Senhor e Salvador? Amém. Então, se você já aceitou, agora as suas decisões não podem ser mais suas decisões. As suas decisões agora têm que ser decisões do Espírito Santo de Deus, porque agora você é movido por Ele, amém? Agora é Ele que impulsiona você, agora é Ele que orienta, agora é Ele que abre os seus caminhos, agora é Ele que diz que Ele é lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos, é Ele que pega nas suas mãos. Então, quando você for tomar uma decisão, saiba que você tem um ajudador para que você tome as suas decisões e elas sejam acertadas em nome de Jesus. Eu gostaria que você abrisse as suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 13, dos versos 7 até o 18. Gênesis 13, do 7 ao 18.
Se você puder agora, prenda sua mente aqui. Se você puder agora, você não conversa, você não levanta. Viu, diabos? Para de andar um pouquinho. O pessoal daqui para, você tem que vocês perceberem isso. Dá uma parada. Vocês vão entender a palavra do Senhor no seu coração. Por isso, surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os de Ló. Nessa época, os cananeus, os fariseus, habitavam aquela terra. Então, Abrão disse a Ló: não haja contenda entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus. Afinal, somos parentes próximos. Não está a terra toda diante de você? Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, irei para a esquerda. Então, ó, ergueu os olhos. Eu vou repetir. Então, ó, ergueu os olhos. Mais uma vez. Então, ó, ergueu os olhos. E viu que toda a planície do Jordão, em direção a Zoar, era bem irrigada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Era assim antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Nó escolheu toda a planície do Jordão para si e partiu da direção leste. Assim os dois se separaram. Abrão morou na terra de Canaã, mas Ló morou entre as cidades da planície, mudando seu acampamento para próximo de Sodoma. Ora, os habitantes de Sodoma eram perversos e extremamente pecadores contra o Senhor. Eu vou repetir esse texto. Ora, os habitantes de quem? Eram o quê? Extremamente pecadores contra o Senhor. O Senhor disse a Abraão, depois que Ló se separou dele: daí você está, levante os olhos para o monte, para o sul, para o leste e para o oeste. Oh, graças a Deus. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência como o pó da terra. Se alguém pudesse contar o pó da terra, também poderia contar a sua descendência. Vai, percorra esta terra de alto a baixo, de um lado para o outro, porque eu a darei a você. Último verso agora. Então Abrão mudou o seu acampamento e morou próximos aos carvalhos de Belém, de Hebron, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Santo Deus, que a tua palavra, Senhor, nessa noite traga ao nosso coração, Senhor, certezas sobre as nossas decisões. Senhor, que nossas decisões sejam balizadas de acordo com o teu Espírito Santo e de acordo com a tua vontade, porque é boa, agradável e perfeita. Senhor, nos abençoa nessa noite com toda sorte de bênção. Assim nós te louvamos, assim nós te agradecemos e assim nós te bendizemos em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém? Decisões. A história, irmãos, vocês conhecem bem. Essa história, irmãos, se passa lá nos primórdios, quando o Senhor chama Abraão. O Senhor diz assim a Abraão: Abraão, saia da tua terra, saia da tua parentela e vá até uma terra que eu vou te mostrar. Abraão fez isso ou não, irmãos? Fez isso, irmãos, sim ou não? Ele fez isso? Não. Ele saiu da terra, mas ele levou consigo um parente.
Sabe, muitas vezes a gente toma decisões, tem uma coisa bem clara para a gente fazer, tem uma ordem bem clara para a gente tomar, e a gente não toma. Abraão, qual foi a ordem? Abraão, saia da tua terra e da tua parentela. Ele saiu da casa dos parentes, mas levou o parente consigo. E irmãos, veja só, todas as vezes que Deus nos manda fazer uma coisa e nós decidimos fazer do nosso jeito, eu acho que vai dar certo, eu acho que tem que ser assim, a gente acaba quebrando a cara. Aí a história conta que Abraão, no caso ainda Abrão, ainda não tinha o nome dele sido mudado para Abraão, o Abrão, ele saiu, ele foi com Sarai, a sua esposa, e ele também levou o seu sobrinho, Ló, e eles foram para outra terra, aonde o Senhor ia mostrar. A Bíblia conta que eles enricaram, prósperos, tanto que cada um, irmãos, tinha os seus próprios empregados, suas próprias fazendas, seus próprios gados, ou seja, tinha muito dinheiro no banco deles, tinha muito dinheiro nos seus PIX para fazer, eles se tornavam homens ricos. E a Bíblia vai nos contar que tem um tempo que os trabalhadores de Ló e os trabalhadores de Abrão, eles começaram a contender, eles começaram a brigar, eles começaram a discutir pelas propriedades. Abrão, um pouco mais velho que Ló, chamou e disse: olha, estão brigando, a terra é grande, veja, escolha para você e toma a decisão de sair de perto de mim, ou se você for para a esquerda, eu vou para a direita, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. A Bíblia diz que Ló olhou, Ló viu o que era melhor para ele com seus próprios olhos. Ló escolheu, Ló decidiu escolher. E aí nós começamos a nossa mensagem de hoje. E vamos entender agora, irmãos, essa escolha. Porque muitas vezes é como nós escolhemos a vida. Alguém para essa vida. Muitas vezes é assim que a gente para a vida. A gente olha, a gente pensa que está resolvido a situação. A gente toma algumas decisões e acha que essa decisão foi a melhor para mim, mas sem olhar o seu todo. Aprendemos pela manhã que antes de tomar uma decisão, a gente tem que balizar, a gente tem que olhar, a gente tem que analisar tudo, os pós e os contras. E o primeiro conselho que eu dou para você decidir alguma coisa, para você decidir a decidir, é que você não pode decidir com seus próprios olhos. Você não pode decidir pela aparência, porque a aparência engana, sim ou não, irmãos? Quantas vezes eu quero tomar uma atitude, mas a aparência tem me enganado? O verso diz que Ló olhou, Ló viu a aparência, e quando Ló viu essa aparência, ele achou boa. Quantas decisões a gente tem tomado, porque a gente olha com os nossos olhos, a gente traz aquela visão ao nosso coração, e tudo isso acabou. A gente não para mais, a gente não vai orar mais, a gente não vai pedir mais a Deus, porque os nossos olhos mostrou que a coisa era boa. Quantas pessoas casaram, tomaram a decisão de casar, porque olharam e o rapaz era bonito, olharam a mulher era bonita, e aquilo veio aos olhos, e essa decisão transformou toda a sua vida. Ah, pastor, mas eu decidi. Mas você decidiu apenas com a sua visão, apenas com os seus olhos. Você não olhou tudo. Tem pessoas aqui, irmãos, que tem até a mesma idade, um pouquinho próxima da minha, que antes de tomar a decisão, elas consultam o pastor, elas perguntam, elas pedem oração. E quantas vezes elas se livram de ciladas da vida, porque ela decidiu a decidir, e a decisão que ela fez foi primeiro consultar o Senhor, e não apenas ser enganada com os
olhos, ser enganada com os ouvidos, ser enganada com a aparência. Porque, irmãos, nós somos doutores em ver as aparências. Somos ou não? Olha o que diz na 1 Samuel capítulo 16, quando Davi é apresentado, que Samuel diz: qual ele? Pequeno, um amigo, o melhor da casa de Jessé. O que é que Deus diz? Olha, Samuel, o homem vê a aparência, mas eu vejo o interior. Irmãos, quando você vai tomar uma decisão, você tem que consultar Deus, porque Ele conhece as coisas por dentro. Você não pode decidir qualquer coisa sem saber o que Deus quer. Mas Nó olhou e disse: é aqui que eu vou. Ele não usou o recurso da fé. Irmãos, quer decidir alguma coisa? Use o recurso da fé. Jeremias 33:3, ele vai nos dizer o quê? Clama-me e responder-te-ei. Então, quando você for decidir alguma coisa, não são os seus olhos que tem que balizar aquela escolha, não são os seus olhos que tem que resolver por você, e sim aquela oração que você faz para Deus, e creia que Deus vai responder a sua oração, e tudo que você decidir vai ser aprovado por Ele. Sabe por quê, irmãos? Porque quando Ele manda, quando Ele toma decisão, Ele se responsabiliza. A responsabilidade deixou de estar nas suas mãos para estar na mão dele. A partir de hoje, qualquer que seja a decisão que você vai tomar, qualquer que seja, antes consulte ao Deus Todo-Poderoso. Consulte, comece a orar, comece a clamar, comece a dizer, a fazer o que Jeremias disse: clama-me e responder-te-ei. O Senhor está pronto para nos responder, e Ele diz que vai nos dar, vai nos anunciar coisas grandes e firmes que a gente ainda não sabe. Deus, Ele sabe o seu futuro. Deus, Ele conhece o seu amanhã. Ele sabe onde você pode errar. Então, em nome do Senhor Jesus, antes de você tomar qualquer decisão, não deixe que os seus olhos sejam o seu Senhor. Não deixe que as aparências sejam o seu Senhor. Ah, pastor, que ia tomar uma decisão e eu estou vendo que a coisa é boa. Abra os olhos espirituais. E esses olhos espirituais só é aberto através da sua conversa com Deus. Sabe, irmãos, além dos olhos, Ele decidiu, irmãos, sem pensar nos outros. Quem foi que tinha levado Ele para mim, irmãos? Mesmo contra a vontade de Deus, Abraão disse: você vai comigo. Ele foi. E quando estava a melhor coisa, o que foi que ele fez? Os olhos dele, a ganância dele, ele quis a melhor parte. Veja, Abraão já velho, Nó mais novo. Quem tinha condições de trabalhar mais? Abraão ou Nó? Mas o que foi que Nó fez? Escolheu sempre a melhor parte, irmãos. Sabe o que me faz parecer? É que muitas vezes a gente toma decisões e a gente não se incomoda com o prejuízo que a gente está causando a outras pessoas. Eu tomo a decisão e por mim tanto faz que a outra pessoa se arrebente, que a outra pessoa se estrague. Eu quero que as coisas funcionem para mim. Foi o que Nó fez. Ele podia ter dito: olha, tio, aquela terra é boa, o Senhor é um homem cansado, foi o Senhor que me trouxe aqui, foi por causa do Senhor que eu enriquei, fica com a melhor terra. Mas muitas vezes as nossas decisões, muitas vezes as suas decisões, elas são balizadas da ganância. Eu decido pela ganância, eu decido para ter mais, eu decido para ser melhor do que o outro, eu decido para ter mais do que o outro. Quando você decidir, você tem que pensar que a sua decisão não pode estragar a vida do Senhor, de ninguém. A sua decisão não pode causar prejuízo para ninguém. A sua decisão não pode causar dano para ninguém, porque a Bíblia vai nos dizer que a bênção do Senhor, ela não, cadê os crentes? A bênção do Senhor não acrescenta.
Dá para entender? Se você tem tomado alguma decisão e alguém foi prejudicado com essa decisão, sua decisão foi errada. Porque a bênção do Senhor na sua vida, ela não acrescenta mudança. Então, quando você decidir, decidir. Pense nisso. Pense que a sua decisão não pode ser nem pelos seus olhos, nem pela sua ganância. Quem aqui come com os olhos? Você come com os olhos. Tem comida nada, você come. Lá em casa eu moro com uma pessoa que também faz isso. Ela bota mais do que vai comer. Gente. Isso parece até brincadeira, mas é verdade. A gente olha e vai fazendo isso. Mas, irmãos, quando é decisão na sua vida, não pode ser assim. Você tem que batizar. Seus olhos não podem comer mais do que você está aguentando. Você não pode fazer mais do que aquilo. Você não pode causar prejuízo em outro. Dá para entender? A sua decisão não pode ser batizada no que os seus olhos estão vendo. Ai, meu Deus. Obrigado. Paulo vai chegar dizendo assim, em 2 Coríntios, no capítulo 10, verso 7, ele diz: vocês olham as coisas só segundo a sua aparência. Gente, é claro que uma aparência bonitinha ajuda ou não ajuda a decidir? Ajuda. Mas ela não pode ser a balizadora. Ela não pode ser a régua. Ela não pode ser a conduta que você vai ver. Porque está bonitinho, está arrumado, eu quero isso. Vai olhar tudo. Veja tudo. Para você decidir a decidir. Não pensou nisso. O que é melhor? O que é que meus olhos acham melhor? Eu vou para lá. Foi assim que ele fez. No final dessa história, vocês vão ver que a família de Nó, a mulher morre, as filhas foram desonradas e ainda tiveram um contato íntimo com o pai. Misericórdia. A cidade destruída, ele perdeu todos os bens. O homem ficou desterrado. A família pagou o preço da decisão que Nó tomou sozinho. Muitas vezes a sua decisão pelos seus olhos faz com que a sua família, faz com que os seus paguem um preço muito alto. Então, antes de tomar uma decisão, antes de decidir a decidir, veja aonde sua família se encaixa, veja onde a sua igreja se encaixa, veja onde seu emprego se encaixa, veja tudo, você vai olhar tudo. Não faça como Nó, que é apenas a aparência, apenas a ganância foi os balizadores da decisão dele. O segundo ponto vai completar um pouco o primeiro, que eu coloquei assim: não decida por ambição ou por causa de contenda. Por que é que eles tomaram a decisão? Porque os seus empregados estavam com contendas. Foi assim? Quantas decisões a gente tem tomado na vida porque os outros estão brigando e a gente tem que resolver a briga, irmãos? O qual era mais certo para Nó e para Abraão? É resolver a contenda, concorda comigo? Mas a gente, muitas vezes, a gente toma decisões por não querer resolver os problemas existentes, irmãos. Acha que tomar a decisão de fuga, de fugir, de sair para outra terra é a melhor coisa. A gente vê isso muito, irmãos, em casamento. Quantos casais, eles se separam, cada um vai para o seu lado. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você fizer uma coisa, eu faço outra, porque não querem resolver os problemas existentes. Tinha problema entre Nó, tinha problema entre Abraão, tinha problema entre seus empregados. Então eles resolveram os problemas. Irmãos, eles eram donos, demitiam os funcionários, tiravam dali, botavam em outro campo. Eles tinham outro jeito, mas eles preferiam o quê? Tomar decisões que afetavam a sua família. Você pode estar dizendo assim: mas a decisão de Abraão, ele foi rico, foi próspero, o Senhor mandou olhar para a terra. Aconteceu isso com Abraão. E eu sei por quê. Porque a Bíblia vai dizer que Abraão é o pai da fé, que confiou tanto em Deus, ele fez tanta coisa para Deus, que
Ele foi chamado de quê, irmãos? Alguém sabe? Ele foi chamado amigo de Deus, irmãos. Sabe? Amigo de Deus não é para qualquer um, não, irmãos. E aqui nessa noite eu quero que tenha vários amigos de Deus, que todas as suas decisões, você olha assim e diz: o Senhor tem me abençoado em tudo que eu tomo decisão, em tudo que eu faço, o Senhor tem me abençoado. Mas no caso de Jó, irmãos, olhou, a aparência viu, a aparência gostou, o coração se pôs ali, e eles tomaram aquela decisão, irmãos. Eles podiam ter resolvido a contenda. Só que a contenda, irmãos, no nosso caso, é que nos percebe. Tem pessoas que tentam fugir. Eu vou sair dessa casa, eu vou sair desse relacionamento, eu vou fazer essa coisa, fazer outra, mas ela não resolve o problema, irmãos. Nós precisamos resolver os problemas da nossa vida. A gente não pode decidir como fuga. O que estava acontecendo ali, irmãos, é uma fuga dos problemas existentes. Eles podiam, irmãos, estar em acordo. Abraão, como é que a gente resolve? Tio, como é que a gente resolve essa situação? Eles podiam chegar a um acordo, eles podiam resolver e não simplesmente tomar uma decisão de se largar. Porque se largar, irmãos, sempre há aventura. Pastor, não está dando certo não. Olha o que mais escuto: meu casamento não está dando certo não, pastor. Aquele homem não muda, é sempre assim. Pastor, aquela mulher não muda, é sempre assim. Então, pastor, a minha decisão é um para a esquerda e outro para a direita. Quando na realidade, essa é a pior decisão que um casal pode tomar. A decisão tem que ser o quê? Resolver os seus problemas. E não simplesmente fugir. Não muda e vai mudar. Porque Jó podia pensar isso de Abraão. Abraão podia pensar isso de Jó. Pastor, mas vão outras pessoas. E aí a coisa piora. Porque as decisões dele, Fernandes, foram tomadas porque outros estavam brigando. Quantas decisões você toma na vida? Porque são outras pessoas que estão brigando. São outras pessoas envolvidas. E você toma a sua decisão por conta dos outros. Verdade ou não? Você já tomou decisão porque os outros influenciaram a sua decisão? Você já tomou decisão porque as outras pessoas que até não tem nada a ver com a sua vida, elas querem que você tome aquela decisão? Nós aprendemos aqui pela manhã que uma das formas, as nossas decisões darem erradas, é quando a gente toma a decisão porque a gente está fazendo o que os outros querem que a gente faça. A sua decisão não pode ser através do que os outros querem que você faça. Voltando ao primeiro ponto, a sua decisão tem que ser balizada pelo Espírito Santo, tem que ser orientada pelo Deus. Você tem que clamar, e quando você clamar, Ele vai responder, e você vai estar ciente, com certeza, do que você vai fazer. Decidimos para fugir de uma questão, irmãos, e essa questão vai nos perseguir por toda a vida. Olha o terceiro e último ponto, irmãos. Não decida de forma precipitada. Eu não vejo, irmão, na história que é contada para a gente no capítulo 13 de Gênesis, nenhuma ponderação. Eu não vejo eles negociando nada. Eu só vejo eles dizer o seguinte: vamos nos separar? Vamos. Como uma separação fosse assim, um estalar de dedos. Eu não vejo no texto eles ponderando, vamos resolver as questões. Eu não vejo. O que eu vejo é a decisão tomada de uma forma intempestiva, de uma forma precipitada. E aqui quem já tomou decisões precipitadas, e eu já tomei várias na minha vida, sabe o que eu estou dizendo? A gente toma decisões e a gente se arrepende delas, sim ou não? Quantas decisões você já se arrependeu de ter tomado? E você, quando vai chegando em casa, que toma a decisão: eu não devia ter feito isso, eu não devia ter dito isso, eu não devia ter pensado isso. Porque nós somos assim, nós somos precipitados. No caso de Jó, a sua precipitação
Sabe o que foi que fez com ele? Aproximou o nó do pecado. Quantas decisões você vai tomando na vida e vai aproximando você do pecado? Veja o que diz o verso 12 do capítulo 13. E Nó habitou na cidade da campina, armou as suas tendas até a cidade de Sodoma. E vai dizer que a cidade de Sodoma tinha quem? Homens pecadores, que pecavam contra o Senhor. Dá para entender? Ele tomou a decisão com os olhos, ele tomou a decisão pela ambição, ele não consultou a Deus, ele foi para onde achava que era melhor, onde a sua aparência o levou, mas essa aparência levou para um local que o aproximava do pecado. Quantas decisões, irmãos e irmãs, a gente tem tomado e tem nos aproximado do pecado? Quer ver a decisão dele? Quando você decide não vir à igreja, se tem uma decisão que mais aproxima o homem do pecado, é a decisão de não cultuar. Concorda comigo? Quem aqui já ficou assim um dia? Eu hoje não vou para a igreja não. Aí não foi um dia, não foi dois, não foi uma semana, não foi um mês, e daqui a pouco está negociando com o pecado de uma forma, sabe? O pecado já não tem mais peso na vida dele, porque ele tem se afastado da casa do Senhor. Quantas pessoas têm acontecido isso? Nó se aproximou do pecado. Nó não se percebeu que os seus objetivos e decisões estavam aproximando daquilo que ele tinha que fugir, daquilo que ele tinha que se separar. Eu espero que quando você decidir alguma coisa, sua decisão não aproxime você do pecado. Ah, pastor, vai ser bom para mim. Irmãos, tem locais que você decidiu a ir, que você decidiu a fazer, que você decidiu a morar, que você decidiu a trabalhar, que você decidiu a estudar, que aquele local vai afastar você da presença de Deus. Alguém aqui o pecado. Ah, João, põe para mim aí, Lucas, na sua primeira ou segunda carta, gente, na sua primeira carta, no capítulo 2, 1 João 2, do 15 ao 17, põe esse texto para mim. Primeira carta de João diz: não amem o mundo, nem que o mundo nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 16. Pois tudo que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos, a arrogância da vida, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e os seus maus desejos passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Sabe, gente, tem pessoas que se aproximam do mundo, mas o mundo é mau, irmãos. A gente tem que fugir do mundo, e muitas decisões que nós tomamos nos aproximam do mundo, nos aproximam de amizades ruins. Aí vem o salmista Davi no seu Salmo 1, e ele diz que é bem-aventurado o homem que não senta, não come, não anda nos caminhos dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, mas tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Eu quero que você entenda que a sua decisão não pode aproximar você de homens maus, de homens ruins. Ah, pastor, eu não sabia. Talvez você só olhou com os olhos. Ah, eu não sabia. Talvez só foi a sua arrogância. Ah, eu não sabia. Talvez só foi a sua ganância. Só foram as aparências. Por isso que você não viu. Você não parou para fazer o que Jeremias 33 também disse: clama-me e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, da qual você não sabe. Amado do Senhor, quer tomar uma decisão, joelho no chão. Quer tomar uma decisão, olhos do Senhor. Quer tomar uma decisão, coração contrito com a palavra do Senhor. Quer tomar uma decisão, vai mergulhando na palavra do Senhor, vai pedindo orientação, vai pedindo para Deus falar para você, através de um vídeo, através de uma mensagem, através de um convite, vai pedindo.
e Deus vai falar, porque Ele não está mudo, Ele ama você, vai sempre orientar você, para você tomar a melhor decisão da sua vida. A primeira foi isso. Quando se toma uma decisão precipitada, se aproxima do pecado, se aproximou de homens ímpios, o que a Bíblia no Salmo 1 já refuta sobre isso. 3, tornou-se indolente quanto a obedecer à voz de Deus. Alguém sabe o que é indolente? Aquele lento para fazer as coisas, aquele que só faz as coisas muitas vezes no empurrão, no toque de caixa, no repique de si. Olha o que o texto nos diz, Gênesis 19, do 15 ao 16. Aí a história já foi continuando, irmãos. A Bíblia vai contando, do capítulo 13 a 19, a vida de Abraão e um pouco da vida de Ló. E quando o Senhor chega para Abraão e diz assim: Abraão, eu vou destruir essa cidade. Não adianta, eu vou destruir. Não tem jeito, Sodoma e Gomorra. E quando fala de Sodoma e Gomorra, o coração de Abraão dói, porque foi aquele sobrinho que ele tinha tirado, foi aquele sobrinho que enriqueceu, foi aquele sobrinho que por causa dos olhos da ganância quis ficar perto de Sodoma e perto de Gomorra. E Deus chega para Abraão e diz: eu vou destruir essa cidade. Essa cidade, o pecado dela subiu até mim. Abraão faz uma oração. E a oração do servo do Senhor é ouvida sim ou não? Só oração é ouvida sim ou não? Deus escutou a oração de Abraão. E Abraão começou a dizer a Deus: Deus, se tiver 100, se tiver 60, se tiver 30. E aquela cidade não tinha isso. Não tinham 10 que adorassem a Deus. Aí Abraão veio que tinha mais gente e disse: Senhor, lembra do meu sobrinho e da sua família. Deus disse a sério: Abraão, não por conta dele. Deixa outra coisa que você tem que gravar no seu coração. Se você decidir amar a sua família e orar por sua família, a sua decisão vai mover o braço do Senhor em prol da sua família. Pastor, eu cansei de orar por meu pai, eu cansei de orar por minha mãe, eu cansei de orar por meus filhos, cansei de orar por meu esposo, por minha esposa. A sua oração, ela move os braços do Senhor. Abraão, por conta de você, eu vou sarar, vou salvar, vou livrar e a sua família. Aí, põe para mim. Ao raiar do dia, os anjos insistiam com Ló, dizendo: depressa, leve daqui a sua mulher, as suas duas filhas, ou vocês também serão exterminados quando a cidade for castigada. Como ele hesitava, de novo, como ele, de novo, os homens agarraram Ló, a sua mulher e as suas filhas pela mão, tiraram dali e o deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Sabe, irmãos, quando você decide por aquilo que está lhe aproximando do pecado, mesmo Deus falando, você não faz. Os anjos tiveram que pegar até na mão e dizer: vocês vão sair daqui. Tem pessoas, irmãos, que estão tão encostadas no pecado que é anjo do Senhor puxando. E sabe como esse anjo puxou? Porque tinha alguém pagando preço em oração. Pague preço em oração por sua família, e você vai ver o anjo do Senhor arrebatando a sua casa e livrando a sua família. Quantas casas aqui, irmãos, ainda não foram destruídas porque você é quem está orando, você é quem está sustentando? Quantas casas aqui, porque você decidiu até a sua vida de comunhão, a sua casa ainda é uma bênção, o seu marido ainda não foi destruído? Quanto aqui? Quantas mulheres de Deus, por conta da sua fidelidade, têm sustentado a sua casa através da oração? Porque decidiram sustentar a casa. Quantos maridos, irmãos, já podiam estar mortos, acabados, destruídos, mas você é uma mulher de Deus, você tem orado e tem alimentado a sua família. Quantas mulheres já podiam estar aí longe do Senhor, mas o homem é um sacerdote, ele continua orando por sua família, ele continua chamando para vir para a igreja.
meu amado, mal se tornou igualmente. Ah, Senhor, não faça assim não. Senhor, não dá para livrar e continuar do mesmo jeito não. Senhor, não dá para o Senhor simplesmente não trazer mais o castigo sobre Sodoma para que a gente fique confortável. Tem pessoas assim, que tomam suas decisões, aí tem que perder tudo, mas ela não quer perder tudo. Ela quer que Deus mude a sentença que Ele já lançou contra os pecadores. Irmãos, eu tenho uma sentença contra os pecadores muito séria, que é morar no inferno. Misericórdia. 4, irmãos, quando a pessoa toma uma decisão precipitada, tornou-se pessimista diante da vontade de Deus. Disse deles: escapa, salva a tua vida, não olhe para trás de ti, nem te detenhas em toda esta planície, escapar para o monte, para que não apareças. Respondeu Menor, isso está no 17, 18. Ah, assim não, meu Senhor. O Senhor quer me livrar do seu jeito, mas eu quero que seja do meu jeito. Quando você decide com os olhos, quando você decide pegar aparência, quando você decide pegar arrogância, quando você decide sem consultar Deus, quando você decide sem ter os olhos da fé, você quer que Deus se submeta a você. Você quer que Deus faça do seu jeito. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: Deus sempre vai fazer do jeito dele, porque do jeito dele é o jeito certo. Amém? Não quero mudar o jeito de Deus. 5 irmãos, 5 situações que acontecem quando você toma a sua decisão precipitada. Uma, perdeu os valores éticos, irmãos, e os valores morais. Olha a história como aconteceu. Por conta da decisão que ele tomou, a sua família estava sofrendo. Chegaram os anjos, e os anjos estavam na praça, e aqueles homens daquela cidade, Sodoma e Gomorra, sabe o que queriam, irmãos? Pegar os anjos. Eu vou dizer de novo: aqueles homens queriam pegar os anjos e ter com aqueles anjos relações. A coisa estava séria. Aqueles anjos estavam na praça e correram, e Nó abre a porta, e aqueles homens se escondem ali dentro, e aquela multidão fica na porta querendo pegar. Aí vem logo uma proposta, irmãos. Sabe qual foi a proposta de Nó? Não pegue esses homens, não. Não façam mal contra esses homens. Aqui na minha casa, eu tenho 2 filhas, que ainda são mancebas, ainda não conheceram um homem. Pegue e faça delas o que vocês quiserem. Irmãos, quando se toma decisões precipitadas, a sua família fica em último plano. A sua família não é mais contada. Você não olha isso e você começa a perder valores éticos, irmãos, valores morais. Porque aqui tem vários pais e várias mães que, se possível fosse, dariam sua própria vida. Mas quando as pessoas tomam decisões precipitadas, elas esquecem da família, elas esquecem dos seus. E você está decidido a decidir muitas vezes a largar a sua família, a deixar a sua família. Um rapaz com uma filha nova, a gente foi visitado, tinha separado da mulher, e eu perguntei mais ou menos quantos anos a mulher tinha, e disse, ele disse assim: veja só, você vai separar, sua decisão foi de separar, a decisão dele, eu não quero mais pintado de ouro, eu não quero mais saber, o meu casamento acabou. Foi assim que ele disse. E aí, conversando com ele, nós falamos assim: sua mulher é nova, você tem uma filha, essa mulher vai casar de novo, vai ou não vai? E agora
sua filha será criada por outro homem. Se Deus ajudar, ele será um bom pai. Mas o que a gente vê hoje na realidade da vida não é bem isso, a igreja. Vocês sabem que a gente ainda está com o coração dolorido por um caso que aconteceu na nossa igreja, não é? Não é, irmãos? Decisões, irmãos, custa caro. Irmãos, e Júlio testemunha aqui, o rapaz lacrimejou, porque ele sentiu que aquela decisão que ele estava tomando podia arrebentar a sua família. E quando eu perguntei onde é que você mora, ele disse: moro em São Lourenço. Eu sabia que era de São Lourenço. Eu disse: Júnior, você sabe de São Lourenço? Ele disse: sei. Eu sento no carro, que a gente vai levar você na sua casa agora. A gente pegou ele, comprou um carro. E a decisão que ele tinha tomado para acabar com tudo, ele tomou para reatar com a sua família. Tem pessoas que precisam decidir a decidir. Você quer o bem da sua casa, quer o bem da sua família, não tome decisões precipitadas, porque ela vai te afastar do caminho do Senhor, e ela vai afetar a sua vida e a sua família, e você vai perder os valores éticos e os valores morais. Não aprendeu isso? Não perdeu o amor por suas filhas, ao entender isso? Use-as, faça com elas o que vocês quiserem. Podia matar as meninas assim ou não? Que faça o que quiser. É fácil o que quiser. Suas decisões precipitadas têm colocado a sua família em risco. Sexto e último ponto para quem toma decisões precipitadas: um homem perdeu a autoridade na sua casa. Irmãos, um pouco antes dele sair, aquelas duas filhas tinham sido prometidas a dois rapazes, e a gente sabe como eram os casamentos: se prometiam, tinham cortejo, arrumavam-se tudo, e aí Mó foi para esses rapazes dizendo assim: vamos, que vocês podem fugir com a gente. A Bíblia diz que aqueles rapazes mancaram de Mó. Aqueles rapazes não deram crédito ao que Mó estava falando. As pessoas vão parar de acreditar em você quando vê que as suas decisões elas estão dando erradas. Elas não vão confiar em você. Quando você disser vamos, as pessoas não vão. Deixa eu trazer um pouquinho a história dessa igreja. Por que será, irmãos, que as nossas decisões têm sido tomadas e o Senhor tem abençoado? Porque as pessoas olham e vê o que? Realizações. Se olhasse e visse fracasso, vocês acreditariam em projetos? Quando nós chegamos aqui, que nós dissemos assim: vamos quebrar esse muro aí da frente, as pessoas não entendiam. Quando dissemos vamos fazer os meios atrás, vamos fazer aqui, não entendiam. Um disse assim: pastor, já fizemos tanta campanha para comprar e nunca compramos. Não é assim? Essa bateria aqui foi um presente. Nós tínhamos uma bateria aqui, e um servo do Senhor, até toca teclado hoje, disse: pastor, eu tenho uma bateria para dar para a igreja. Mas eu olhei para a bateria que estava aqui, essa bateria da serva, eu quero fazer um banheiro. Eu disse: servo do Senhor, deixa eu pegar o dinheiro para comprar uma banheiro. Ele disse: não, pastor, eu prometi a bateria. A bateria da igreja. Sabe, irmãos, quando você decidir uma coisa e aquilo for bênção, seja firme naquilo que está fazendo, seja firme naquilo que está fazendo, e você vai ver que os seus resultados vão trazer pessoas para perto de você. Você vai ter respeito tanto dos seus amigos, dos seus colegas, do irmão da igreja. Mas sabe o que é mais importante? Você vai ter o respeito da sua família. Sua família vai olhar para você e vai dizer assim: poxa, o que ele coloca a mão dá certo.
A sua mulher vai dizer: é muito bom ter meu esposo, porque as decisões dele sempre são acertadas. O esposo vai dizer a mesma coisa da esposa. E você vai ver que quando você decide a decidir, balizado pelo poder de Deus, pegar a orientação do Pai, não quando seus olhos estão vendo apenas a beleza física, apenas as aparências, não quando seu coração está movido por ganância ou arrogância, não quando você simplesmente está se aproximando do pecado por conta das suas decisões. Quando você toma uma decisão acertada, os céus fazem festas, porque ele vê um filho e uma filha do Deus Altíssimo comendo do melhor dessa terra, sendo próspero em nome do Senhor Jesus. Concluindo essa mensagem, irmãos, a vida de Nó passou por decisões e passou por escolhas, irmãos. E eu quero que vocês entendam o seguinte: cada decisão tomada gerou alguma coisa para ele. No capítulo 14, você vai ver que a decisão que eles tiveram de se separar gerou guerra. Teve uma guerra, irmãos. Teve uma guerra que Abrão teve que sair e defender Nó. Foi nada para salvar Nó, porque Nó tinha sido sequestrado. Irmãos, a decisão gerou pressão e castigo, mesmo Nó sendo um cara bom. Lucas, volta para mim. 2 Pedro, capítulo 2, versos 7 e 8. Nó é um cara bom, irmãos. Sabe por que eu quero trazer isso para você? Porque você pode estar dizendo: pastor, eu sou um homem bom. Pastor, olha, eu sou crente, servo de Deus, sou dizimista, sou ofertante, eu canto, eu prego, eu danço, eu sou aquela pessoa ávida. Veja só, se ele livrou homem justo, que era oprimido pela devassidão dos que não tinham princípios morais, esse justo que vivia entre eles era atormentado na sua alma justa, dia após dia, pelas transgressões que via e que ouvia. Era um homem bom, irmãos. Era um homem correto, mas por conta das suas decisões, a sua alma ficou doente, a sua alma ficou transtornada. Que você não tome decisões precipitadas. Hoje, nesse primeiro elo, decida a decidir, mas decida louvando e glorificando o nome do Senhor. Decida orando, decida colocando a sua vida no altar do Senhor. Vão aparecer várias oportunidades para você, vão aparecer para você várias chances de você mudar de vida, de você mudar de casa, de você mudar de cidade, de você mudar de país, de você ter tudo. Deus tem tudo para você, diga amém. Amém. Diga: Deus tem tudo para mim. Mas antes de você tomar uma decisão, joelho no chão, conversa com Deus. Pastor, eu tomei a decisão e deu errado, o que é que eu faço? Quem estava aqui pela manhã para me responder? O que é que eu faço? Eu volto atrás, eu peço perdão, volto atrás e conserto erros que eu cometi por conta das minhas decisões. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor tenha por nós o amor tão grande que Ele tem, seja demonstrado dia após dia, que cada decisão que você toma seja orientada pelo Divino Espírito Santo, o único que geme por você, que ora por você com gemidos inexprimíveis. Deixe Deus guiar os seus passos em todas as decisões que vocês tiverem que tomar. Que Deus abençoe. Feche seus olhos. Ele me cuida de mim.
aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Você pode ficar de pé com esse hino, pode? Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. Eu amo a sua casa. E não ando sozinho, não estou sozinho por ser. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. Eu amo a sua casa. E não ando sozinho, não estou sozinho por ser. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Queima suas mãos dos céus. E a graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus Pai, e a divina comunhão e consolação do Espírito Santo do Senhor esteja